Meu nome é Maria da Luz, mas na minha terra me conhecem por outro nome. Um nome que carrego há 58 anos, como quem carrega uma cruz pesada demais. Me chamaram de a Mulher do Cavalo. Talvez você já tenha ouvido essa história, passada de boca em boca nos cantos de Minas. A menina que, dizem, se deitou com um cavalo e pariu um filho. A vergonha que virou lenda, que virou piada, que virou história para assustar moça direita. Mas hoje, aos 70 anos, resolvi que não quero morrer carregando esse silêncio. Há verdades que pesam mais que mentiras, e a minha verdade ficou entalada por quase 6 décadas na minha garganta, como espinha de peixe que não desce nem volta. O que vou contar agora nunca contei para ninguém. Nem para o meu próprio filho, que cresceu ouvindo os cochichos, as risadas pelas costas, as indiretas. Meu menino, que aguentou ser chamado de filho do cavalo, e ainda assim manteve a cabeça erguida, sem nunca me perguntar se era verdade. Se você, meu filho, estiver ouvindo isso agora, quero que saiba. Eu menti por amor. Ou melhor, deixei que mentissem. Porque a verdade era tão feia, tão suja, tão dolorida que eu preferi carregar a vergonha sozinha. Não, eu não engravidei de um cavalo. Isso é impossível, e todo mundo com um pingo de juízo sabe disso. A verdade era muito pior. Tão ruim que até aquela mentira absurda parecia mais aceitável. Hoje eu falo. Porque aos 70 anos já não tenho medo, e porque antes de partir desse mundo, quero ao menos uma vez na vida sentir como é respirar sem esse peso no peito. Esta é minha história, a verdadeira. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, num lugarejo tão pequeno que nem nos mapas aparecia. Era a década de 60, tempo em que o Brasil inteiro sonhava com progresso. Mas no nosso cantinho esquecido, parecia que o tempo tinha parado 100 anos antes. Nossa casa era um sítio de chão batido, paredes de pau a pique e telhas que deixavam a chuva entrar quando o vento soprava forte. Ficava isolada, a uns 3 quilômetros da vila mais próxima, no fim de uma estrada de terra que virava lama nos meses de água. Tínhamos uma horta pequena, algumas galinhas, uma vaca velha que já não dava mais leite como antes, e ele, o Pretinho, meu cavalo. Eu nasci em 1955, filha única de seu Antônio e dona Sebastiana. Meu pai era um homem de poucas palavras e muitos punhos. Trabalhava empreitado nas fazendas da região, roçando pasto, arrumando cerca, domando animal bravo. Voltava para casa quase sempre bêbado, o corpo cheirando a cachaça barata misturada com suor azedo. Mamãe era como uma flor murcha, bonita, mas cada dia mais fraca, mais encolhida nos cantos da casa. Tossia muito, um som que parecia rasgar o peito de dentro para fora. Tísica, diziam as comadres da vila. Hoje eu sei que era tuberculose, doença que naquele tempo era quase uma sentença de morte para gente pobre como nós. Eu tinha 8 anos quando ela se foi. Lembro do dia em que mamãe não acordou mais. O rosto dela finalmente em paz, como se tivesse largado um fardo pesado demais. Pai não chorou. Bebeu 3 dias seguidos, quebrou metade das coisas da casa e quando voltou a si, era como se tivesse virado uma pedra ainda mais dura. Foi nessa época que ganhei o Pretinho. Não foi um presente, não. Meu pai trouxe o cavalo como pagamento de uma dívida que um compadre tinha com ele. Era um animal jovem, não muito grande, mas de um preto lustroso que brilhava quando o sol batia. Tinha uma mancha branca na testa, em formato de estrela. Cuida do bicho. Se morrer, a culpa é sua. Foi tudo que meu pai disse, jogando o cabresto velho na minha direção. O Pretinho se tornou minha responsabilidade e, sem que ninguém planejasse, meu único amigo naquele mundo de solidão. Eu acordava antes do sol nascer para dar água e comida para ele. Escovava seu pelo com um escovão velho, tirava os carrapatos um por um, conversava baixinho enquanto fazia essas tarefas. Hoje o céu tá bonito, Pretinho, eu dizia. Ou então, sabia que a professora me elogiou ontem? Contava tudo para ele, como se o cavalo entendesse cada palavra. E juro que às vezes parecia que ele entendia mesmo, virando as orelhas na minha direção, bufando suavemente quando eu estava triste. A escola ficava na vila, e eu caminhava todos os dias para chegar lá. Quando a lama estava muito alta, eu montava no Pretinho, e ele me levava com cuidado,
como se soubesse que carregava um tesouro. A professora, Dona Margarida, era uma senhora de cabelos grisalhos e mãos macias, as únicas mãos que me faziam carinho depois que mamãe partiu. Maria da Luz, ela dizia, você tem cabeça boa para estudo. Podia ir longe se tivesse chance. Mas chance era coisa rara naqueles tempos, ainda mais para menina do sítio, filha de pai beberrão e mãe morta. As outras crianças mantinham distância de mim. Talvez pelo cheiro de pobreza que me acompanhava, talvez pelos hematomas que de vez em quando apareciam nos meus braços e não podiam ser escondidos pelo vestido remendado. Em casa, eu vivia num estado constante de alerta. Aprendera a ler os sinais, o jeito como a porta batia quando o pai chegava, o tom da voz dele, o ritmo dos passos. Sabia quando era hora de me esconder, de ficar invisível, de não respirar muito alto. Nos dias bons, ele só me ignorava. Nos ruins, qualquer coisa era motivo. A comida fria, uma galinha fugida, um suspiro mal dado. As pancadas doíam, claro, mas eu já tinha aprendido a sair do meu corpo quando aconteciam. Fechava os olhos e imaginava que estava montada no pretinho, galopando pelos campos, o vento no rosto, livre como os pássaros que cruzavam o céu. O curral onde o pretinho dormia virou meu refúgio. Era lá que eu ia quando precisava chorar sem ser vista, quando queria ler os poucos livros que Dona Margarida me emprestava, quando o mundo pesava demais nos ombros de uma menina que mal tinha entrado na adolescência. Eu fazia meus deveres sentada na palha, encostada no corpo quente do cavalo. Lia em voz alta para ele, mostrava os desenhos que fazia com pedaços de carvão. No curral, eu era apenas Maria da Luz. Não a coitada, não a filha do bêbado, não a menina dos olhos tristes. A vida seguia assim, entre o medo dentro de casa e a paz no curral. Eu crescia, mas por dentro continuava pequena, encolhida, sempre esperando o próximo golpe. Meu corpo começou a mudar, ganhando curvas que me deixavam desconfortável. Tive minha primeira menstruação sozinha, sem ninguém para explicar o que acontecia. Pensei que estava morrendo, até que a mulher da venda, Dona Zica, percebeu meu desespero e me ensinou o básico que uma menina deveria saber. Agora você já é moça, ela disse, com um olhar que misturava pena e preocupação. Tem que se cuidar dobrado. Eu não entendi bem o que ela queria dizer, mas assenti com a cabeça. Uma das primeiras lições que aprendi na vida foi fingir que entendo as coisas, mesmo quando não entendo. É mais seguro assim. O tempo passava devagar naquele sítio. Os dias se arrastavam, iguais uns aos outros, marcados pelo cantar do galo, pelo sino distante da capela, pelo vai e vem do meu pai entre a roça e a venda onde bebia. Eu sonhava com cidades grandes, com estudos, com uma vida diferente. Mas eram sonhos distantes, quase impossíveis, como estrelas que a gente vê brilhar, mas sabe que nunca vai tocar. Eu tinha 12 anos quando tudo mudou. Era a época de chuva forte, daquelas que transformam as estradas em rios e deixam o mundo isolado. O céu escurecia cedo, como se tivesse pressa de trazer a noite. E foi numa dessas noites, com a chuva batendo no telhado como se quisesse quebrá-lo, que minha vida se partiu ao meio, o antes e o depois, o que eu era e o que fui forçada a me tornar. Ainda me lembro do barulho da porta, dos passos pesados, do cheiro de cachaça misturado com chuva. Mas algumas memórias são como feridas que, mesmo cicatrizadas, é melhor não mexer. Algumas dores são tão fundas que mesmo depois de quase 60 anos ainda sangram quando tocadas. O que posso dizer é que naquela noite o pretinho ouviu meus gritos pela primeira vez. E que, a partir dali, meu refúgio no curral se tornou mais que um esconderijo. Virou um santuário onde eu tentava, dia após dia, colar os pedaços quebrados da minha alma. Dizem que as crianças são como sementes, dependem da terra onde caem para florescer ou murchar. Nasci com alma de girassol, sempre buscando a luz, mesmo quando plantada em solo árido. Antes de tudo mudar, antes da noite da chuva, antes do peso do silêncio, eu era uma menina que sonhava acordada. Dona Margarida dizia que eu tinha olhos que viam além. Não sei bem o que ela queria dizer com isso,
mas sei que enxergava coisas que os outros não viam. Via histórias nas nuvens que passavam, ouvia segredos no sussurro do vento entre as folhas do abacateiro, sentia a dor da terra seca, rachando nos meses sem chuva. Essa menina não regula bem, resmungava meu pai quando me pegava conversando com as plantas da horta ou cantando para as galinhas. Mas eu sabia que as plantas cresciam melhor quando recebiam palavras gentis junto com a água, e que as galinhas botavam ovos maiores quando não tinham medo. Minha mãe, nos poucos anos que tive com ela, alimentava esse meu jeito de ser. Maria tem luz dentro dela, ela dizia para as vizinhas quando achava que eu não estava ouvindo. Puxou minha avó, que era meio benzedeira. Lembro dela me ensinando a reconhecer as ervas que cresciam ao redor do sítio, quais curavam dor de barriga, quais ajudavam a dormir, quais espantavam mal-olhado. Mamãe falava com os bichos e plantas como eu, mas escondia isso do meu pai. Homem não entende essas coisas, ela explicava. Homem só acredita no que pode pegar com as mãos. Quando ela se foi, levou consigo a pouca suavidade que existia na nossa casa. Meu pai, que já era um homem duro, endureceu ainda mais. Era como se a morte dela tivesse transformado o que restava de coração nele em pedra. Antônio da Cruz era um homem alto, de ombros largos e mãos calosas de tanto trabalho pesado. Tinha a pele queimada de sol, olhos pequenos e escuros, sempre com um brilho desconfiado, como se o mundo inteiro estivesse sempre prestes a enganá-lo. Na vila, as pessoas abaixavam a voz quando ele passava. Homem de respeito, diziam alguns, geralmente outros homens que, como ele, acreditavam que respeito e medo eram a mesma coisa. Coitada da menina, cochichavam as mulheres quando me viam na venda ou na porta da igreja, sempre de olhos baixos, sempre um passo atrás dele. Meu pai não foi sempre assim. Nas histórias que mamãe contava, ele tinha sido um rapaz trabalhador, de sorriso fácil, que tocava violão nas festas de São João e sabia dançar como ninguém. Foi a vida que o foi endurecendo. As colheitas perdidas, as dívidas crescendo, a doença da mamãe consumindo o pouco dinheiro que tínhamos. A cachaça entrou na vida dele aos poucos, primeiro só nos fins de semana, depois em qualquer dia que terminasse em frustração. E no nosso sítio pobre, a frustração era visita quase diária. Quando bebia, meu pai se transformava. Os olhos ficavam vermelhos, a voz engrossava, as mãos, que já eram pesadas naturalmente, pareciam feitas de ferro. Eu aprendi desde cedo os sinais. A garrafa escondida atrás do pilão, o andar meio bamboleante, o jeito de arrastar as palavras. Nessas horas, o melhor era me fazer invisível ou escapar para o curral. Foi assim que o pretinho se tornou meu confidente, meu porto seguro. Ele era um cavalo jovem quando chegou, com não mais que 3 anos, ainda aprendendo a lidar com o peso da sela e o comando das rédeas. Tinha um jeito arisco no começo, assustado com movimentos bruscos. Acho que de alguma forma ele também tinha conhecido a dureza da mão humana antes de chegar até nós. Nos aproximamos devagar, como 2 criaturas feridas que reconhecem a dor uma na outra. Eu levava maçãs silvestres que colhia no caminho da escola, falava com ele em voz baixa e calma, nunca fazia movimentos repentinos. Com o tempo, o pretinho começou a relinchar baixinho quando me via chegar, a esfregar o focinho no meu ombro, a me seguir pelo pasto sem precisar de cabresto. O cavalo gosta mais de você que de mim, meu pai reclamava às vezes, com um quê de ciúme na voz. Era verdade. Pretinho tolerava meu pai, deixava-se montar quando necessário, mas nunca havia aquela sintonia, aquela conversa silenciosa que existia entre nós dois. À noite, quando o medo não me deixava dormir, eu escapava para o curral e me aninhava junto ao cavalo. O calor do corpo dele, o ritmo constante da sua respiração, o cheiro de feno e terra, tudo isso me acalmava como nenhum colo humano fazia desde a morte da minha mãe. Eu contava histórias para ele, histórias que inventava ou que aprendia nos livros da escola. Falava dos meus sonhos, de como um dia iria para a cidade grande, estudar, ser professora ou enfermeira, ter uma casa com chão de madeira e uma cama macia só para mim. Vou levar você comigo, pretinho, prometia, aninhada na palha ao lado dele.
Vamos morar num lugar onde ninguém grita, onde não tem cheiro de cachaça, onde a gente pode ser feliz. O cavalo sacudia a cabeça como se concordasse, e eu acreditava, com a fé inabalável que só as crianças possuem, que ele entendia cada palavra. Havia outros personagens na minha infância solitária. Dona Zica da venda, que às vezes me dava um pedaço de rapadura quando eu ia comprar querosene para o lampião. O padre Tomás, que vinha à vila uma vez por mês e sempre perguntava se eu estava indo bem na escola. O seu Juvenal, dono da fazenda vizinha, que às vezes contratava meu pai e me deixava colher jabuticabas do pé grande que tinha no quintal dele. Mas eram figuras distantes, como sombras na parede de uma casa que não era a minha. O mundo real, o que importava de verdade, era aquele pequeno universo, eu, meu pai, o pretinho e o fantasma sempre presente da minha mãe. À medida que eu crescia, via o olhar do meu pai mudando. Havia algo novo ali, algo que me fazia querer me esconder ainda mais. Você tá ficando igual sua mãe, ele dizia às vezes, com uma voz diferente que fazia meu estômago apertar de um jeito ruim. Eu tinha 12 anos, mas meu corpo já mostrava os primeiros sinais da mulher que eu seria. Meus seios começavam a despontar, doloridos e estranhos sob o vestido apertado que já não servia direito. Os quadris alargavam e uma penugem escura aparecia em lugares que antes eram lisos. Minha mãe não estava lá para me explicar essas mudanças. Dona Margarida havia me dito o básico na escola, com toda a classe de meninas juntas, corando e abafando risadinhas nervosas. Mas era pouco, insuficiente para todas as dúvidas e medos que me assaltavam. Eu sentia que algo perigoso se aproximava. Como um animal que pressente a tempestade antes de ver as nuvens no céu, meu corpo inteiro se tensionava com uma ansiedade que eu não sabia nomear. Esse mundo não é lugar para moças que andam soltas, meu pai começou a dizer, encurtando a corda invisível que me prendia ao sítio. A escola, que antes era meu único respiro de liberdade, passou a ser vista com desconfiança. Estudo demais bota minhoca na cabeça de mulher. Foi nesse tempo, nesse limbo entre ser menina e ser mulher, que a chuva começou a cair como se nunca mais fosse parar. E foi nesse tempo que minha história com o pretinho ganhou contornos que nenhum de nós dois poderia imaginar. Ele, um simples cavalo que só queria ser gentil. Eu, uma quase menina que só queria ser amada. Maio de 1967. A chuva caía sem parar havia 3 dias, transformando o mundo em lama e solidão. O céu, de um cinza pesado, parecia ter esquecido como era ser azul. Os pingos batiam no telhado com tanta força que às vezes eu me perguntava se a casa aguentaria ou se seríamos levados embora, como as folhas secas que o riacho arrastava quando transbordava. Naquele tempo, não tínhamos luz elétrica no sítio. Quando escurecia, nosso mundo se reduzia ao brilho amarelado do lampião a querosene e às sombras que dançavam nas paredes de barro. Em noites normais, eu aproveitava para fazer meus deveres da escola ou ler os livros que Dona Margarida me emprestava, escondida debaixo da mesa para que meu pai não visse e não reclamasse do desperdício de querosene. Mas aquela não era uma noite normal. Meu pai havia saído de manhã, levando o pretinho, dizendo que ia até a vila resolver um negócio. Quando o sol começou a se pôr, ou melhor, quando o céu passou de cinza claro para cinza escuro, ele ainda não havia voltado. Eu estava inquieta, andando de um lado para outro na cozinha, olhando pela janela a cada poucos minutos. Não era preocupação com meu pai que me deixava assim. Era medo. Medo porque sabia que com aquela chuva toda, a única venda que ficava aberta na vila era a do seu Tibúrcio, conhecida pelo preço baixo da cachaça e pela clientela que já chegava bêbada e saía quase carregada. O barulho começou distante, quase abafado pela chuva. Um tropel irregular, de cascos que escorregavam na lama, acompanhado de uma voz que gritava palavras sem sentido. Meu estômago se contraiu daquele jeito que já conhecia bem. Era o meu corpo reconhecendo o perigo antes mesmo da minha mente. Olhei ao redor, buscando um lugar para me esconder, mas nossa casa era pequena demais para isso. Só havia o quarto que dividia com meu pai. Uma divisória de tábuas separava nossas camas. A cozinha com o fogão a lenha
e o quartinho dos fundos onde guardávamos ferramentas, sacos de milho e feijão. O tropel se aproximou e parou. Ouvi meu pai praguejando, depois o baque pesado de algo, provavelmente ele, caindo na lama. Mais xingamentos, seguidos de silêncio. Por um instante, tive a esperança tola de que ele tivesse desmaiado ali mesmo, na chuva, e que eu poderia passar a noite em paz. Mas então a porta se abriu com um estrondo. Meu pai estava encharcado, a camisa colada ao corpo, o cabelo escorrendo água que se misturava com o suor e a sujeira em seu rosto. Os olhos estavam vermelhos. Aquele vermelho que eu conhecia bem e que significava que ele havia bebido muito mais do que o normal. Cadê a janta? Foi a primeira coisa que ele perguntou, a voz arrastada. Fiz angu com abóbora. Respondi, já em movimento, tirando a panela de cima do fogão frio. Vou esquentar. Ele cambaleou até a mesa, deixando um rastro de lama e água pelo chão de terra batida. Jogou-se na cadeira, que gemeu sob seu peso, e ficou me observando enquanto eu atiçava o fogo e colocava a panela sobre as chamas que começavam a crescer. Devia ter esperado eu chegar para jantar, ele resmungou. Que tipo de filha janta sem o pai? Engoli em seco. Não adiantaria explicar que já passava das 9 da noite, que eu estava com fome, que não sabia se ele voltaria ou se dormiria na vila como já tinha feito outras vezes. Quando meu pai estava naquele estado, explicações só o deixavam mais irritado. Me desculpe, foi tudo o que eu disse, mantendo os olhos baixos, fingindo concentração na tarefa de mexer o angu para que não grudasse no fundo da panela. Servi a comida em silêncio, colocando o prato na frente dele junto com uma colher limpa e um copo d'água. Ele comeu sem dizer nada, os olhos semicerrados, mastigando de boca aberta. O pretinho está bem? Perguntei depois de alguns minutos, preocupada com meu amigo que estava lá fora, na chuva. Foi um erro. O cavalo. Ele imitou minha voz, fazendo-a soar esganiçada e infantil. Só pensa nesse bicho. Se preocupa mais com ele do que comigo. Não é isso, pai. É que... Calada! A colher bateu na mesa com força, fazendo o prato pular. Encolhi-me instintivamente, dando um passo para trás. Ele levantou-se, a cadeira caindo atrás dele com um estrondo que se misturou ao barulho da chuva. Esse bicho te estragou, ele disse, avançando na minha direção. Passa mais tempo com ele do que dentro de casa. O que fica fazendo lá no curral, hein? Recuei mais, sentindo a parede áspera contra minhas costas. Não havia para onde fugir. Só cuido dele, pai. Como o Senhor me ensinou. Ensinou, ele repetiu, balançando a cabeça como se a palavra fosse engraçada. Ensinou. Já te ensinei muita coisa, né? Mas você precisa aprender mais. O cheiro de cachaça era tão forte que fazia meus olhos arderem. Ou talvez fossem as lágrimas que eu tentava segurar, porque sabia que chorar só o deixava mais bravo. Tá virando mulher, ele continuou, os olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me fez querer me encolher até desaparecer. Igualzinha sua mãe. Fechei os olhos com força quando ele ergueu a mão. O primeiro tapa veio rápido, ardendo na minha bochecha. O segundo foi mais forte, me fazendo cambalear. O terceiro me derrubou. O que aconteceu depois, eu tento não lembrar. Há feridas que, mesmo depois de décadas, ainda sangram quando tocadas. Há memórias que a mente enterra fundo, não por esquecimento, mas por autopreservação. Lembro de fragmentos, como cacos de um espelho quebrado. O peso do corpo dele sobre o meu, esmagando-me contra o chão duro. A dor lancinante entre minhas pernas, como se algo estivesse sendo rasgado dentro de mim. O cheiro de suor, cachaça e algo metálico que mais tarde descobri ser sangue. Meu sangue. E lembro dos sons. O rugido animal que saía da garganta dele. Meus próprios gritos, abafados pela mão grande e suja que cobria minha boca. A chuva lá fora, indiferente à minha dor, continuando seu tamborilar monótono no telhado. E distante, o relincho angustiado do pretinho, como se ele soubesse, como se pudesse sentir meu sofrimento. Quando tudo acabou, meu pai se levantou, ajeitou as calças e saiu para o quarto sem dizer uma palavra. Como se nada tivesse acontecido.
como se não tivesse acabado de destruir o que restava da minha infância. Fiquei deitada no chão por um tempo que pareceu infinito. Meu corpo doía de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Entre minhas pernas, um líquido quente e pegajoso misturava-se com o sangue. Na minha cabeça, uma névoa espessa parecia envolver tudo, tornando os pensamentos lentos e distantes. Não sei como encontrei forças para me levantar. Talvez tenha sido o instinto, o mesmo que faz um animal ferido procurar abrigo. Ou talvez tenha sido o som do ronco pesado vindo do quarto, indicando que ele havia desmaiado e que eu estava momentaneamente segura. Cambaleei até a porta, abrindo-a com cuidado para não fazer barulho. A chuva continuava caindo, mas havia diminuído um pouco. Era uma garoa fina e fria que logo encharcou meu vestido rasgado. Não pensei em para onde ir. Meus pés conheciam o caminho, mesmo na escuridão quase total daquela noite sem lua. Atravessei o quintal lamacento, sentindo a dor pulsar entre minhas pernas a cada passo até chegar ao curral. O pretinho estava lá, encharcado e agitado. Quando me viu, relinchou baixinho e veio até a cerca, estendendo o focinho em minha direção. Abri a porteira e entrei, jogando-me contra o corpo quente do animal, enterrando meu rosto em seu pescoço molhado. E foi ali, abraçada ao meu único amigo no mundo, que finalmente permiti que as lágrimas viessem, não em soluços ruidosos, mas em um choro silencioso que sacudia meu corpo com a febre. Naquela noite, deitada na palha úmida do curral, com o pretinho montando guarda ao meu lado, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia eu fugiria daquele lugar. Um dia encontraria um mundo onde ninguém pudesse me machucar daquele jeito novamente. Eu ainda não sabia que aquela noite teria consequências que me seguiriam pelo resto da vida, que o pesadelo estava apenas começando. As semanas que se seguiram à noite da chuva passaram como um sonho febril. Eu me movia pela casa como um fantasma, fazendo minhas tarefas por puro instinto. Cozinhava, lavava, varria, tudo em silêncio. Meu pai, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Voltou à sua rotina de sempre, trabalho, cachaça, sono pesado. Às vezes, flagrava-o me observando com um olhar estranho, mistura de culpa e algo mais que eu não conseguia identificar. Na escola, Dona Margarida percebeu a mudança. Maria da Luz, está tudo bem em casa? Ela perguntou certo dia, depois que todos os outros alunos já tinham saído. Assenti com a cabeça, os olhos fixos no chão de tábuas da sala. Você não está mais falando nas aulas, ela insistiu, a voz gentil. Nem acertou os problemas de matemática hoje, você que sempre foi tão boa com números. Estou só cansada, respondi, a primeira mentira de muitas que viriam. A verdade é que eu estava morta por dentro. Algo se quebrou naquela noite, algo além do meu corpo. Era como se eu tivesse sido dividida em duas. A Maria de antes e a Maria de depois. A de antes gostava de ler, de sonhar acordada, de conversar com os animais. A de depois só queria ficar invisível, desaparecer, deixar de existir. O único lugar onde ainda encontrava algum conforto era no curral, junto ao pretinho. O cavalo parecia entender minha dor. Quando eu chorava, ele baixava a cabeça e ficava completamente imóvel, como se soubesse que qualquer movimento poderia me assustar. Quando eu adormecia na palha, exausta de tanto chorar, ele montava guarda, as orelhas atentas a qualquer som que pudesse indicar a aproximação do meu pai. Foi no final de junho, quase 2 meses depois daquela noite, que meu corpo começou a dar sinais de que algo estava muito errado. As primeiras náuseas vieram pela manhã, tão fortes que mal consegui sair da cama. Atribuí a comida do dia anterior. O feijão talvez não estivesse bom, pensei. Mas quando o mesmo mal-estar voltou no dia seguinte, e no outro, um medo gelado começou a crescer dentro de mim. Não pode ser, murmurei para mim mesma, contando mentalmente os dias desde minha última menstruação. Eu só tinha 12 anos. Menstruava há menos de 1 ano, de forma ainda irregular. Mas já sabia o suficiente, pelas conversas cochichadas entre as meninas mais velhas da escola, para entender o que os sintomas poderiam significar.
Tentei esconder meu estado o máximo que pude. Usava vestidos mais largos, prendia a respiração quando meu pai estava por perto para não vomitar, comia gengibre cru que roubava da horta da vizinha para tentar acalmar o estômago. Mas à medida que julho avançava para agosto, ficava cada vez mais difícil disfarçar. Foi Dona Zica, da venda, quem primeiro notou. Eu tinha ido comprar sal e querosene, e enquanto esperava ela separar as coisas, uma onda de náusea me atingiu. Cambaleei, segurando-me no balcão para não cair. Menina, você tá grávida, ela disse sem rodeios, os olhos arregalados me examinando de cima a baixo. Não, não estou, neguei, o pânico fazendo minha voz falhar. É só um mal-estar. Dona Zica balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina. Conheço esse mal-estar há mais tempo que você tá viva, criança. Tá escrito na sua cara. Saí da venda correndo, as lágrimas embaçando minha visão. Não peguei nem o sal, nem o querosene. Corri até ficar sem fôlego, depois caminhei o resto do caminho até o sítio em um estado de torpor. A palavra que Dona Zica tinha dito, grávida, ecoava na minha cabeça como um martelo batendo numa bigorna. Não precisei esperar muito para que o boato se espalhasse. Na pequena vila onde vivíamos, notícias, especialmente as más, viajavam na velocidade do vento. Em 2 dias, quando voltei à venda, dessa vez acompanhada por meu pai, que queria saber por que eu tinha voltado sem as compras, todos os olhares se voltaram para mim. Dia! Cumprimentou secamente seu Tibúrcio, que estava encostado no balcão da venda. Seus olhos desceram para minha barriga, ainda quase imperceptível. Depois subiram para o rosto do meu pai. Como vão as coisas lá no sítio? Havia algo no tom dele, uma insinuação que fez meu sangue gelar. Meu pai, no entanto, não pareceu notar nada de estranho. Na mesma, respondeu, já pegando um dos banquinhos para se sentar e pedir uma dose de cachaça, como sempre fazia. Puxei a manga da camisa dele. Pai, a gente não veio só comprar o que falta? Ele me olhou com irritação. Vai lá pedir as coisas para Dona Zica. Eu já vou. Relutante, me afastei em direção ao balcão onde a mulher organizava latas de sardinha. Quando me aproximei, ela levantou os olhos, mas não sorriu como costumava fazer. O que vai ser? Perguntou seca. Pedi o sal e o querosene em voz baixa, consciente dos olhares que me seguiam. Enquanto Dona Zica embrulhava as coisas em papel pardo, ouvi a voz de seu Tibúrcio se elevar. Tem certeza que é sua, Antônio? A menina passa mais tempo com aquele cavalo do que em casa. Uma risada coletiva, abafada, percorreu o pequeno grupo de homens. Senti o rosto arder de vergonha e medo. Do que eles estavam falando? Que conversa é essa? A voz do meu pai soou perigosamente baixa. Nada não, homem. Seu Tibúrcio deu um tapinha nas costas dele. É só que... Bom, o povo anda falando. Falando o quê? Que a sua menina tá de barriga e que ela passa muito tempo sozinha naquele curral com o cavalo preto. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio. Senti as pernas fraquejarem. A sacola com as compras escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão com um baque surdo. Meu pai se levantou tão rápido que derrubou o banquinho. Seu rosto estava vermelho, os olhos injetados, uma veia pulsando em sua têmpora. Repete isso, ele rosnou, agarrando seu Tibúrcio pela gola da camisa. Calma, homem. O outro tentou se desvencilhar, as mãos erguidas em rendição. Eu só tô repetindo o que o povo tá falando. Se quer saber a verdade, pergunte para sua filha. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti como se tivesse sido jogada em água gelada. Minha respiração ficou presa na garganta, meus membros entorpecidos. Maria! Meu pai chamou, a voz cortando o silêncio como uma faca. Vem cá! Obedeci automaticamente, os pés se arrastando pelo chão de terra. É verdade? Ele perguntou, os dedos cravando em meu braço com tanta força que deixariam marcas. Tá de barriga? Não consegui responder. As palavras estavam presas na minha garganta, abafadas pelo medo. O tapa veio sem aviso, tão forte que me fez cambalear para trás. Caí sentada na poeira, o gosto metálico de sangue enchendo minha boca onde os dentes tinham cortado a parte interna da bochecha.
Sua vagabunda! Ele rosnou, erguendo o punho para um novo golpe. Dona Zica se interpôs entre nós. Antônio não. Ela é só uma criança. Uma criança prenha, ele berrou, tentando se desvencilhar dos braços que agora o seguravam. E de um cavalo, pelo que dizem. A acusação, tão absurda, tão impossível, ecoou na pequena venda, na vila, nos campos ao redor, e eventualmente se transformaria na história que me definiria pelo resto da vida. Não me lembro direito como voltamos para casa naquele dia. Sei que meu pai me arrastou pela estrada, xingando e ameaçando. Sei que, quando chegamos, ele me jogou no chão da cozinha e exigiu saber a verdade. É do cavalo mesmo? Ele perguntou, o ódio e a cachaça misturando-se em sua voz. É por isso que passa tanto tempo com ele? Não, gritei, desesperada. Como pode pensar uma coisa dessas? Isso nem é possível. A verdade, que o bebê em meu ventre era dele, fruto daquela noite de chuva, queimava em minha língua. Mas não consegui dizê-la. Talvez por medo de que ele me matasse ali mesmo. Ou talvez porque, no fundo, eu sabia que a mentira, por mais absurda que fosse, era menos dolorosa que a realidade. Meu pai saiu batendo a porta, cambaleando em direção ao curral. Ouvi o relincho assustado do pretinho, depois gritos, o som de madeira quebrando. Fiquei encolhida no canto, abraçando meus joelhos, tremendo incontrolavelmente. Do lado de fora, o mundo que eu conhecia desmoronava em cacos que nunca mais conseguiria juntar. Os meses que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Meu pai me proibiu de sair de casa. Nem escola, nem venda, nem igreja. Fiquei confinada dentro daquelas paredes de pau a pique, vendo minha barriga crescer um pouco mais a cada dia, como uma sentença silenciosa. Não quero que ninguém veja essa vergonha, ele dizia, trancando a porta quando saía. A história do cavalo se espalhou como fogo em palha seca. Mesmo isolada, eu sabia que era o assunto principal em toda a região. As poucas vezes que meu pai trazia alguém ao sítio, geralmente homens que vinham negociar animais ou ferramentas, eu podia sentir os olhares curiosos, as risadinhas abafadas, os cochichos. É aquela, a menina do cavalo. Eles sussurravam, pensando que eu não podia ouvi-los. O pretinho foi a maior vítima da fúria do meu pai. Naquela noite na venda, ele tinha tentado montar no cavalo, talvez para provar alguma coisa, talvez só para descontar a raiva. O animal, assustado com a violência, empinou e o derrubou. Meu pai caiu de mau jeito, torcendo o joelho direito. Bicho maldito! Ele gritava, mancando pela casa nos dias seguintes. Tão culpado quanto você! Passou a tratar o cavalo com crueldade deliberada, chicoteando-o sem motivo, deixando-o sem água por horas, prendendo-o em espaços cada vez menores. Implorei para que parasse, o que só aumentava sua raiva. Cada súplica minha pelo bem-estar do pretinho parecia confirmar, na mente distorcida dele, que havia algo errado, algo impuro na minha ligação com o animal. Em setembro, quando completei 13 anos, minha barriga já estava bem visível. Ninguém lembrou da data, nem mesmo eu. Os dias se fundiam uns nos outros, marcados apenas pelo crescimento da vida dentro de mim e pelo medo constante do que viria depois. À noite, sozinha na cama estreita, eu conversava em silêncio com o bebê. Não é culpa sua, sussurrava, passando a mão pela curva da barriga. Nada disso é culpa sua. Às vezes, sentia uma culpa terrível por trazer uma criança para um mundo tão cruel. Outras vezes, era tomada por um amor feroz, protetor, talvez o único amor verdadeiro que já tinha sentido. Não importava como aquela vida tinha começado. Agora era minha responsabilidade, meu filho. Talvez a única pessoa no mundo que seria realmente minha. Em outubro, recebi a primeira visita em meses. Era Dona Sinhá, uma parteira velha que morava além do rio. Tinha mãos nodosas, pele enrugada como papel velho e olhos que pareciam ver além das aparências. Vim ver como vai a menina, ela disse ao meu pai, que relutantemente a deixou entrar. Meu pai resmungou algo sobre não querer gastar dinheiro com isso, mas permitiu que ela me examinasse. Talvez tivesse medo que eu morresse no parto, não por preocupação comigo,
mas pelo inconveniente que seria. Dona Sinhá pediu para ficarmos a sós. Quando meu pai saiu, ela colocou as mãos em minha barriga, apalpando com gentileza. Está crescendo bem, disse com um sorriso que revelava poucos dentes. Vai ser um menino forte. Como sabe que é menino? Perguntei, surpresa. 60 anos pegando criança, minha filha. A gente aprende a saber dessas coisas. Ela continuou me examinando, fazendo perguntas sobre minha saúde, sobre os movimentos do bebê. Depois, baixou a voz. É verdade essa história que andam contando? Sobre o cavalo? Senti o rosto queimar de vergonha. Abaixei os olhos, incapaz de responder. Dona Sinhá pegou meu queixo com os dedos calejados, forçando-me a olhar para ela. Menina, eu já vi de tudo nessa vida. Sei que há mais maldade nos homens do que nos animais. E sei que às vezes as histórias que contamos são mais fáceis de suportar do que a verdade. Mas seus olhos, de um castanho tão escuro que parecia preto, fixaram-se nos meus. Senti que ela enxergava tudo. A noite de chuva, o peso do meu pai sobre mim, o silêncio forçado que se seguiu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não precisa me contar nada, ela disse, secando minhas lágrimas com o polegar áspero. Só queria que soubesse que nem todo mundo acredita em histórias de cavalos. Antes de ir embora, ela me deixou um saquinho de ervas para fazer chá quando a hora chegar, e a promessa de que voltaria para ajudar no parto. Vai dar tudo certo, garantiu, apertando minha mão. Você é mais forte do que pensa. O tempo continuou seu curso implacável. Novembro chegou com um calor sufocante que tornava ainda mais difícil suportar o peso da gravidez. Meu corpo, ainda de menina, parecia prestes a se partir ao meio com o esforço de carregar aquela vida. No final do mês, o pretinho adoeceu. Começou com falta de apetite, depois veio a fraqueza nas pernas, a respiração difícil. Eu implorava ao meu pai que chamasse o veterinário da fazenda vizinha, mas ele se recusava. Que morra, dizia, com um prazer cruel nos olhos. Um problema a menos. Comecei a escapar de casa quando meu pai saía, arrastando meu corpo pesado até o curral para cuidar do pretinho. Levava água fresca, tentava fazê-lo comer, penteava seu pelo que perdia o brilho a cada dia. Falava com ele como nos velhos tempos, contando histórias, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que era mentira. Aguenta firme, sussurrava, encostando minha testa no focinho quente dele. Não me deixa sozinha. Mas o pretinho piorava a olhos vistos. Seus olhos, antes vivos e brilhantes, estavam opacos, quase sem vida. O corpo, que já foi forte e musculoso, definhava. Veterinário nenhum veio vê-lo. Ninguém na vila queria se envolver com o cavalo da menina. Foi na primeira semana de dezembro que as dores começaram. Primeiro espaçadas, depois cada vez mais frequentes. Eu estava sozinha em casa. Meu pai tinha ido à cidade maior para vender algumas ferramentas velhas. Quando percebi que o bebê estava chegando, o pânico me dominou. Era cedo demais. Faltavam pelo menos 3 semanas, segundo os cálculos de Dona Sinhá. Cambaleei até o curral, guiada pelo instinto ou talvez pelo desejo de não estar completamente sozinha naquele momento. O pretinho estava deitado na palha, a respiração fraca, mas quando me viu entrar, gemendo de dor, ele tentou se levantar. Fica aí, falei, entre dentes, segurando a barriga. Tá tudo bem. Mas não estava. A dor aumentava, fazendo-me dobrar o corpo. Algo quente escorreu entre minhas pernas. O líquido que Dona Sinhá tinha mencionado, o sinal de que não havia mais volta. Não sei quanto tempo fiquei ali, no chão do curral, alternando entre momentos de lucidez e períodos em que a dor me fazia perder a noção de tudo. Em algum momento, ouvi vozes. Alguém tinha me encontrado. Talvez um dos homens que trabalhavam para meu pai, talvez um vizinho que passava. Vai buscar a Dona Sinhá! Ouvi alguém gritar, como se viesse de muito longe. O mundo se reduziu a ondas de dor, cada uma mais intensa que a anterior. Agarrei-me à palha, ao chão, a qualquer coisa que pudesse me ancorar. E, em algum momento naquela eternidade de sofrimento, senti algo quente e suave contra meu rosto. O focinho do pretinho, que tinha se arrastado para mais perto, como se quisesse me confortar. Quando Dona Sinhá finalmente chegou, eu já estava além do medo, além da vergonha.
Só queria que acabasse. Vai dar tudo certo, ela repetia enquanto organizava panos, água quente, suas ervas. Respira fundo e empurra quando eu mandar. O parto foi longo e difícil. Meu corpo de menina não estava pronto para aquilo, mas Dona Sinhá sabia o que fazia. Com mãos firmes e palavras gentis, ela me guiou através do que parecia impossível. E então, com um último grito que pareceu arrancar minha alma do corpo, ele nasceu. Um menino, como ela tinha previsto. Pequeno, mas perfeito. Olha só! Dona Sinhá sorriu, colocando o bebê em meus braços depois de limpá-lo. Um milagre. Olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado, para os olhos que se abriam pela primeira vez para o mundo, e senti algo que nunca tinha sentido antes. Um amor tão grande, tão completo, que mal cabia no peito. Meu filho, sussurrei maravilhada. Meu filho? Ao meu lado, o pretinho respirava com dificuldade, mas seus olhos estavam fixos em nós, como se entendesse a importância daquele momento. No dia seguinte, ele morreu. Quieto, sem sofrimento, como se tivesse esperado apenas para testemunhar o nascimento antes de partir. Enterrei-o eu mesma, com minhas próprias mãos, enquanto meu filho recém-nascido dormia em uma caixa de madeira que Dona Sinhá tinha improvisado como berço. Cavei a terra dura do pasto, onde o pretinho gostava de pastar nas manhãs de sol. Chorei cada pá de terra que joguei sobre seu corpo, agradecendo em silêncio por tudo, pela amizade, pelo conforto, por ter sido a única criatura naquele lugar que me amou sem condições. Descansa em paz, meu amigo, murmurei, colocando uma pedra branca para marcar o lugar. Você foi o melhor homem que conheci. O tempo tem um jeito estranho de passar quando se é mãe. Os dias se arrastam intermináveis, mas os meses voam como pássaros assustados. Meu filho, que batizei de João, um nome simples que não chamaria atenção, crescia forte, apesar de tudo. Tinha olhos escuros e curiosos, cabelos pretos que encaracolavam na nuca e um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios do nosso pequeno mundo. Meu pai, contra todas as expectativas, não nos expulsou de casa. Talvez por necessidade. Afinal, quem cozinharia, lavaria, cuidaria da casa? Ou talvez, em algum canto escuro daquela alma endurecida, houvesse um resquício de consciência. Nunca saberei ao certo. O que sei é que ele mantinha distância do bebê, como se a criança carregasse algum tipo de maldição ou doença. Nos primeiros meses, mal olhava para o neto, saindo de um cômodo sempre que eu entrava com João no colo. Quando o menino começou a engatinhar, depois a andar, meu pai grunhia ordens secas. Não deixa esse moleque perto de mim. Mantenha essa criança quieta. Tira ele da minha frente. João, por sua vez, desenvolveu um medo instintivo do avô. Ficava tenso quando ouvia os passos pesados se aproximando. Se encolhia quando a voz grave ecoava pela casa. Era como se, mesmo sem entender, soubesse que aquele homem representava perigo. Enquanto isso, a história da menina do cavalo criava raízes cada vez mais profundas. As pessoas da vila, que já não eram muitas, me evitavam como se eu carregasse alguma praga. As mulheres faziam o sinal da cruz quando me viam passar, segurando João pela mão nas raras vezes em que precisávamos ir à venda ou à farmácia. Os homens cochichavam e riam, apontando. "Olha lá o filho do cavalo", diziam, sem se preocupar em baixar a voz. Eu mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no caminho, segurando a mão pequena do meu filho com força suficiente para garantir que ele estava ali, que era real, que valia todos os sussurros e dedos apontados. À noite, depois que João adormecia na pequena esteira que coloquei ao lado da minha cama, eu às vezes me pegava olhando para o céu pela janela estreita, procurando estrelas entre as nuvens, pensando no pretinho enterrado no pasto, na minha mãe que mal conseguia lembrar, na vida que poderia ter tido se tivesse nascido em outro lugar, em outra família. O joelho machucado na queda do cavalo nunca sarou direito. Com o passar dos anos, meu pai foi ficando cada vez mais dependente da bengala que improvisou com um pedaço de madeira. Seu humor, nunca bom, piorou. A bebida, antes um vício de fins de semana, se tornou companheira diária. "É tudo culpa sua", ele murmurava quando a dor no joelho o impedia de trabalhar. "Você e aquele cavalo maldito.
João tinha quase 4 anos quando meu pai adoeceu de verdade. Começou com uma tosse persistente, depois veio a febre, a dificuldade para respirar. Me lembrou minha mãe nos seus últimos dias, definhando sem remédios nem médicos. Tentei convencê-lo a procurar ajuda na cidade, mas ele recusou. Para quê? Para gastar o pouco que tenho com o doutor? Prefiro morrer em casa. E foi o que ele fez. Morrer lentamente, um pouco a cada dia, no mesmo quarto escuro onde eu tinha nascido, onde minha mãe tinha morrido, onde toda a nossa história triste tinha se desenrolado. Cuidei dele, não por amor ou dever, mas por algo mais complexo que não sei nomear. Talvez fosse apenas humanidade, aquela que ele nunca demonstrou comigo, mas que eu me recusava a perder, mesmo depois de tudo. Trocava os lençóis suados, limpava o sangue que ele tossia, preparava caldos que ele mal conseguia engolir. João, curioso como toda criança, perguntava sobre o homem que gemia no quarto. Quem é ele, mãe? É seu avô, respondia, sem saber como explicar mais. Por que ele não gosta de mim? Não é que ele não goste, ele está doente, só isso. Mentiras pequenas, misericordiosas. Como eu poderia explicar a uma criança o que eu mesma mal compreendia? Foi numa tarde de junho, quase 5 anos depois daquela noite de chuva, que tudo mudou. A doença tinha consumido meu pai até os ossos. Estava magro, amarelado, mais osso que carne. A respiração vinha em arquejos dolorosos, como se cada fôlego custasse um pedaço da vida que lhe restava. Eu estava ao lado da cama, trocando o pano úmido em sua testa quando ele abriu os olhos. Aqueles olhos que um dia me fizeram tremer de medo, agora afundados em órbitas escuras. Maria, ele chamou, a voz não mais que um sussurro rouco. Estou aqui, respondi, mecânica, esperando alguma reclamação ou pedido. Preciso falar. Aproximei o ouvido, pensando que ele queria água, ou talvez o urinol. Mas o que saiu daquela boca ressequida me congelou por dentro. Me perdoa. 2 palavras, simples, quase inaudíveis. Fiquei imóvel, incerta se tinha ouvido direito ou se era delírio da febre. O que o senhor disse? Ele tossiu, um som úmido e doloroso, depois continuou. Sei que fiz coisa ruim, com você, naquela noite. O mundo pareceu parar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Algo que estava preso dentro de mim há tanto tempo, um nó feito de dor, vergonha e raiva, começou a se soltar. O menino é meu, ele continuou, os olhos agora fixos no teto. Meu sangue, meu pecado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto encovado dele, traçando caminhos na pele suja de suor e doença. Deixei que falassem do cavalo. Era mais fácil, menos vergonha para mim. Senti minhas próprias lágrimas quentes descendo pelo rosto, não de tristeza ou alívio, mas de uma raiva tão profunda, tão antiga, que parecia fazer parte da minha própria estrutura. Agora que está morrendo, quer paz? As palavras saíram entre dentes cerrados. Agora quer perdão? Ele fechou os olhos, como se a luz fraca do quarto fosse forte demais para suportar. Sei que não mereço, mas estou com medo. Medo de quê? Perguntei, a voz trêmula. Do que vem depois, do julgamento. Uma risada amarga escapou da minha garganta. Medo do julgamento. Medo de Deus. Nunca medo do que tinha feito comigo, com uma criança, sua própria filha. E o que quer que eu diga? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Que está tudo bem. Que esqueço o que fez. Que perdoo? Ele não respondeu. Apenas continuou chorando em silêncio. Parecia tão pequeno agora, tão frágil. Não mais o gigante terrível dos meus pesadelos, mas apenas um homem velho, doente, assustado com a proximidade da morte. Por um momento, pensei em dizer o que ele queria ouvir. Seria fácil. Algumas palavras vazias para um homem à beira da morte. Talvez me trouxesse alguma paz também, algum tipo de encerramento. Mas a verdade é que eu não sentia perdão. Sentia raiva, dor e uma exaustão tão profunda que alcançava meus ossos. O que ele tinha feito não era apenas um erro ou um momento de fraqueza. Era uma violência deliberada que tinha alterado o curso da minha vida para sempre.
Não posso te perdoar, disse finalmente, a voz mais firme do que jamais tinha sido na presença dele. Não hoje, talvez nunca. Ele abriu os olhos, úmidos e vermelhos, e assentiu levemente. Entendo, murmurou. Tem razão. Ficamos em silêncio por um longo tempo, a respiração dele ficando mais difícil, mais espaçada. O sol começou a se pôr, lançando sombras alaranjadas pela janela pequena. Maria, ele chamou de novo, quase inaudível. Sim? O menino, cuida dele, não deixa ele ficar como eu. Pensei em João, brincando lá fora no quintal, inocente, puro, ainda intocado pela maldade do mundo. Nunca, respondi com uma certeza feroz. Ele nunca será como você. Ele assentiu de novo, fechou os olhos e não disse mais nada. Fiquei ali, observando enquanto a vida deixava lentamente aquele corpo que tanto tinha temido. Não senti tristeza, nem alívio, nem vingança. Apenas um vazio estranho, como se algo dentro de mim também estivesse morrendo junto com ele. Quando o último suspiro finalmente veio, o quarto ficou em silêncio absoluto. Fechei seus olhos com a ponta dos dedos, como tinha visto Dona Sinhá fazer com minha mãe tantos anos antes. Não chorei mais. De alguma forma, mesmo sem o perdão que ele buscava, senti que tinha vencido uma batalha silenciosa que durava toda a minha vida. Ele tinha partido sabendo que eu sabia, que eu não tinha esquecido, que a verdade, por mais terrível que fosse, finalmente tinha sido dita em voz alta. E isso, de alguma forma, me libertou um pouco. Enterrei meu pai no dia seguinte, sozinha, num canto afastado do sítio. Não houve velório, nem padre, nem orações. Apenas eu, cavando a terra dura sob o sol de junho, enquanto João brincava à distância com alguns gravetos e pedras que tinha transformado em brinquedos. Algumas pessoas da vila apareceram quando souberam da notícia, não por respeito ou consideração, mas pela curiosidade mórbida que a morte sempre desperta. Ficaram a uma distância segura, observando a menina do cavalo cobrir o corpo do pai com terra, como se temessem que alguma maldição pudesse saltar da cova e contaminá-los. Quando terminei, minhas mãos estavam em carne viva, com bolhas que logo se transformariam em calos permanentes. Mas não me importei com a dor. Havia uma estranha sensação de encerramento naquele ato físico, como se cada pá de terra jogada sobre o caixão improvisado fosse uma página virada de uma história que eu queria esquecer. Pronto, disse para o pequeno João, que se aproximou timidamente quando viu que eu tinha terminado. Vamos para casa. O vovô foi para o céu? Ele perguntou, olhando para o monte de terra fresca. Hesitei, sem saber o que responder. Como explicar céu e inferno, bem e mal, para uma criança que mal tinha completado 4 anos? Especialmente quando nem eu mesma sabia no que acreditava depois de tudo que tinha vivido. Ele foi para outro lugar, respondi finalmente. E agora somos só você e eu. No dia seguinte, começamos a arrumar nossas poucas coisas. Não havia muito. Algumas roupas remendadas, uma panela de ferro que tinha sido da minha mãe, um cobertor velho e o pequeno terço de madeira que Dona Sinhá tinha me dado quando João nasceu. Tudo cabia em um único saco de estopa. Não havia dinheiro. Meu pai vivia de trabalhos ocasionais, bebendo quase tudo que ganhava. O sítio não nos pertencia. Era a terra arrendada de um fazendeiro que raramente aparecia, mas que certamente mandaria alguém quando soubesse da morte do meu pai. Eu tinha 17 anos, uma criança pequena, nenhuma educação formal além dos poucos anos de escola primária e uma reputação que me fechava todas as portas naquele lugar. Sabia que precisávamos partir, mas não tinha ideia para onde ir. Foi quando me lembrei da minha madrinha, Lourdes, irmã da minha mãe. Ela morava em Belo Horizonte, trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica. Anos atrás, logo depois da morte da minha mãe, ela tinha vindo nos visitar, trazendo um vestido novo para mim e oferecendo levar-me com ela. Meu pai recusou na hora, com palavras grosseiras que fizeram minha madrinha ir embora chorando e nunca mais voltar. Mas ela tinha deixado um endereço escrito num pedaço de papel que eu guardei todos esses anos, escondido dentro da Bíblia velha que tinha sido da minha mãe. Se um dia precisar,
ela tinha dito quando me abraçou para se despedir. Aquele dia tinha chegado. Na manhã seguinte, João e eu pegamos a única condução que passava por aquelas bandas. Um caminhão de leite que ia até a cidade maior, a uns 30 quilômetros de distância. O motorista, um homem de meia idade com o rosto queimado de sol, nos olhou com desconfiança quando pedi a carona. Você é a filha do Antônio, né? Ele perguntou, os olhos indo do meu rosto para João, que se escondia atrás das minhas pernas. A do cavalo. Respirei fundo, engolindo a humilhação que aquelas palavras sempre traziam. Sou Maria da Luz, respondi, erguendo o queixo. E esse é meu filho, João. Meu pai morreu e estamos indo embora. Ele coçou a barba por fazer, avaliando a situação. Para onde vocês vão? Belo Horizonte. Ele soltou um assovio baixo. É longe, moça. Tem certeza? Tenho. Ele deu de ombros, indicando a carroceria do caminhão, onde já havia algumas caixas com garrafas de leite. Posso levar vocês até a rodoviária. De lá, vocês se viram. Agradeci, e logo estávamos na carroceria do caminhão, sentindo o vento no rosto enquanto nos afastávamos do único lugar que eu tinha conhecido. João, excitado com a aventura, apontava para cada árvore, cada casa, cada animal que víamos pelo caminho. Eu olhava para trás, para o sítio que ficava cada vez menor na distância, e sentia um misto de medo e alívio. Na rodoviária da cidade, descobri que o dinheiro que tinha, algumas moedas que encontrei escondidas numa lata na cozinha, não era suficiente para 2 passagens até Belo Horizonte. Conseguiria comprar apenas uma. O menino pode ir no seu colo, sugeriu a mulher no guichê, olhando para João que estava adormecido no banco, exausto da viagem no caminhão. Não cobra se for no colo. Agradeci e comprei a passagem. Tínhamos algumas horas de espera até o ônibus partir. Sentei ao lado do meu filho, abraçando nosso saco de estopa com nossas poucas posses, sentindo um misto de terror e esperança pelo desconhecido que nos aguardava. E se minha madrinha não morasse mais naquele endereço? E se ela não quisesse nos receber? E se não conseguíssemos encontrá-la na cidade grande? As dúvidas se acumulavam na minha cabeça, pesadas como pedras. Mas não havia alternativa. Voltar era impossível. Ficar, impensável. Só nos restava seguir em frente e confiar que, de alguma forma, encontraríamos um caminho. O ônibus partiu ao entardecer, balançando nas estradas de terra antes de atingir o asfalto da rodovia. João acordou brevemente, assustado com o movimento e o barulho do motor, mas logo voltou a dormir no meu colo. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, as fazendas dando lugar a pequenas cidades, depois a áreas mais povoadas, até que as luzes de Belo Horizonte surgiram no horizonte como estrelas caídas na terra. Chegamos na rodoviária da capital já pela manhã. O terminal fervilhava de gente, mais pessoas do que eu já tinha visto em toda a minha vida. Homens de terno, mulheres com sacolas de compras, crianças chorando, vendedores ambulantes gritando seus produtos. O barulho, o movimento, os cheiros diferentes, tudo me deixava tonta, confusa. João, por outro lado, estava fascinado. Seus olhos percorriam tudo, absorvendo cada detalhe desse novo mundo. Mãe, olha quanta gente! Ele exclamava, apontando para todos os lados. Fica perto de mim, respondi, segurando sua mão com força. Não se afaste. Com o endereço apertado na mão, perguntei a um guarda como chegar até o bairro onde minha madrinha morava. Ele me olhou de cima a baixo. Meu vestido desbotado, meus cabelos mal penteados, meus pés em sandálias gastas, e explicou que precisaríamos tomar um ônibus, depois outro. Vai custar dinheiro, moça, ele avisou. Mostrei as poucas moedas que me restavam e ele balançou a cabeça. Não dá nem para uma passagem. Foi então que uma senhora que estava ouvindo nossa conversa se aproximou. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples mas limpo. Para onde você precisa ir, minha filha? Ela perguntou com um sotaque diferente do nosso. Mostrei o endereço, explicando brevemente que estava procurando minha madrinha. É perto de onde eu moro, ela disse, sorrindo. Posso levar vocês. Acabei de chegar de viagem e vou pegar um táxi. Podem vir comigo. Hesitei.
Minha vida inteira tinha me ensinado a desconfiar da bondade alheia, especialmente de estranhos. Mas havia algo no rosto daquela senhora que inspirava confiança. Por que a senhora nos ajudaria? Perguntei, ainda desconfiada. Ela olhou para João, depois para mim, e seu sorriso se alargou. Porque um dia eu também cheguei a essa cidade sozinha, com uma criança pequena e sem saber para onde ir. Alguém me ajudou. Agora é minha vez de passar adiante. Naquele momento senti algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Talvez o mundo não fosse apenas o lugar cruel que eu tinha conhecido até então. Talvez, lá fora, houvesse pessoas boas, chances reais, uma vida diferente esperando por nós. Obrigada, disse sentindo lágrimas nos olhos. Muito obrigada. E assim, de mãos dadas com meu filho e guiada por uma estranha que se tornaria a primeira de muitas pessoas boas que conheceríamos, demos nossos primeiros passos nessa nova vida, deixando para trás não apenas um lugar, mas toda uma história que, embora nunca pudesse ser completamente esquecida, talvez pudesse, com o tempo, doer um pouco menos. A primeira vez que vi o mar, eu já tinha 38 anos. João estava ao meu lado, um jovem de 25 anos, alto e forte, com um sorriso que iluminava seu rosto moreno. Olha, mãe, ele disse, apontando para a imensidão azul que se estendia até o horizonte. É ainda mais bonito do que nos livros. Concordei, sem palavras, sentindo a brisa salgada no rosto e pensando em como a vida nos levava por caminhos inesperados. Quem diria que a menina do interior de Minas, a mulher do cavalo, estaria ali, com os pés na areia, vendo seu filho formado em engenharia, prestes a começar um emprego em uma grande empresa. Mas estou adiantando a história. Deixe-me voltar ao começo, a quando chegamos a Belo Horizonte, João e eu, duas almas perdidas em busca de refúgio. Encontrar minha madrinha, Lourdes, foi mais fácil do que eu temia. Ela ainda morava no mesmo endereço, trabalhando para a mesma família há quase uma década. Quando me viu à sua porta, com João sonolento no colo, seus olhos se encheram de lágrimas. Maria da Luz, ela murmurou, abraçando-me com força. Você é a cara da sua mãe. Nos primeiros dias, contei a ela uma versão editada da minha história. Que meu pai havia morrido, que não tínhamos para onde ir, que precisávamos de um lugar até conseguirmos nos estabelecer. Não mencionei o abuso, a gravidez forçada, a mentira do cavalo. Essas eram feridas ainda muito recentes, muito dolorosas para expor. Lourdes não fez perguntas. Talvez já soubesse mais do que eu imaginava, ou talvez apenas respeitasse meu silêncio. De qualquer forma, abriu as portas de seu pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão onde trabalhava, dividindo conosco o pouco espaço e o muito carinho que tinha. A patroa deixa você ficar aqui por um tempo, ela explicou. Mas precisa arrumar um trabalho logo, Maria. A cidade é cara. E assim começou minha vida em Belo Horizonte. Lavando roupas para fora, fazendo faxinas onde conseguia, aceitando qualquer serviço que me permitisse sustentar meu filho. João ficava com Lourdes quando eu saía para trabalhar. E aos poucos fomos criando uma rotina, uma estabilidade precária, mas reconfortante. A cidade grande era um mundo completamente diferente do interior onde cresci. Havia barulho, pressa, pessoas demais. Nos primeiros meses, eu me sentia constantemente perdida, assustada com os ônibus, os edifícios altos, as multidões. Mas havia também um anonimato libertador. Ninguém me conhecia, ninguém sussurrava quando eu passava, ninguém me chamava de a mulher do cavalo. Eu era apenas mais uma trabalhadora doméstica entre milhares, invisível na paisagem urbana. Foi Dona Heloísa, uma das senhoras para quem eu fazia faxina, que mudou o rumo da minha vida. Uma tarde, ela me pegou olhando para os livros na estante enquanto eu limpava a poeira. Você gosta de ler, Maria? Ela perguntou, me observando com curiosidade. Gosto, respondi, timidamente. Mas estudei pouco. Dona Heloísa era professora aposentada, uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos por trás dos óculos de armação dourada. Tinha aquele jeito de quem passou a vida inteira ensinando, paciente, observadora, capaz de enxergar potencial onde os outros não viam. Nunca é tarde para aprender, ela disse, tirando um livro da estante e me entregando.
Leve para casa. Quando terminar, me conte o que achou. Foi o primeiro de muitos livros que ela me emprestaria ao longo dos anos. Romances, poesias, história, geografia. Dona Heloísa tinha uma biblioteca imensa e uma generosidade ainda maior. Comecei a ler nas poucas horas livres que tinha, geralmente à noite, depois que João adormecia. As palavras eram como janelas para mundos que eu nunca imaginei que existissem. Quando João completou 6 anos, era hora de matriculá-lo na escola. Eu tremia de medo ao preencher os formulários. Na linha que pedia o nome do pai, hesitei. Não sei, respondi à secretária que me olhava com impaciência. Como assim, não sabe? Ela insistiu. Senti o rosto queimar de vergonha. A velha história do cavalo que eu tinha conseguido deixar para trás em Belo Horizonte, de repente, parecia prestes a ressurgir. Mas então, pensei em João, no futuro dele, no direito que ele tinha de crescer livre daquela sombra. O pai dele morreu antes do nascimento, respondi, a voz mais firme. Éramos muito jovens. Por favor, coloque falecido. A secretária me olhou com uma mistura de pena e desconfiança, mas anotou a informação. Naquele dia, enquanto voltávamos para casa, segurando a mão pequena do meu filho, prometi a mim mesma que faria tudo ao meu alcance para que ele nunca descobrisse a verdade sobre sua origem. Os anos foram passando. João crescia forte e inteligente, com uma curiosidade infinita sobre o mundo. Na escola, era sempre elogiado pelos professores. Tem facilidade com números, diziam. Vai longe se continuar assim. Eu continuava trabalhando como doméstica, mas agora também estudava à noite. Dona Heloísa tinha me convencido a terminar o ensino fundamental num curso para adultos, depois o médio. Você tem inteligência para mais, ela dizia sempre. Não desperdice isso. A vida não era fácil, o dinheiro sempre curto, as jornadas longas, o cansaço constante. Mas havia pequenas alegrias. Ver João aprendendo a ler, juntar moedas para comprar um rádio pequeno, conhecer lugares novos da cidade nos raros domingos de folga. E havia também as dores que nunca iam embora completamente. Os pesadelos com a noite de chuva, o medo constante de que alguém descobrisse meu passado, o vazio que sentia ao ver outras mulheres com seus maridos, suas famílias completas. Você devia encontrar alguém, Maria, Lourdes dizia às vezes. Ainda é jovem, bonita, o menino precisa de um pai. Mas a ideia de me aproximar de um homem daquela forma me causava um pavor visceral. As poucas vezes que alguém demonstrou interesse, um vizinho viúvo, o irmão de uma colega de trabalho, eu recuei, construindo muros invisíveis ao meu redor. Meu coração já estava completo com João. E, de certa forma, o trauma tinha congelado aquela parte de mim. Como confiar? Como se entregar depois do que tinha vivido? Quando João tinha 15 anos, consegui realizar um sonho que parecia impossível: comprar nossa própria casa. Era pequena, num bairro afastado, com paredes que precisavam de pintura e um telhado que deixava entrar água quando chovia forte. Mas era nossa. Assinei os papéis com mãos trêmulas, mal acreditando que aquilo era real. Agora ninguém pode nos tirar daqui, disse a João naquela noite, enquanto desempacotávamos nossas poucas coisas. Ele sorriu. Já quase um homem com seus 15 anos, os ombros largos, a voz engrossando. Você conseguiu, mãe. Você sempre consegue tudo o que quer. Não era verdade, é claro. Havia tantas coisas que eu queria e nunca teria. Apagar o passado, ter uma vida normal, não carregar aquele segredo pesado. Mas naquele momento, na nossa casinha, com meu filho ao lado, me permiti sentir uma felicidade completa, sem ressalvas. Aos 18 anos, João passou no vestibular para engenharia na Universidade Federal. Quando recebi a notícia, chorei como não chorava há anos. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, mas também de uma espécie de redenção, como se de alguma forma aquela conquista lavasse um pouco da lama que o mundo tinha jogado sobre nós. É para você, mãe, ele disse, me abraçando forte. Tudo o que faço é por você. Os 5 anos de faculdade foram difíceis financeiramente, mas João conseguiu uma bolsa, trabalhava como monitor, fazia o impossível para ajudar em casa. Eu continuava com as faxinas, agora também dando aulas de reforço para crianças do bairro,
Dona Heloísa tinha me ensinado o suficiente para isso, e então, finalmente, veio a formatura. Sentada na plateia, vendo meu filho receber o diploma, vestido com beca e capelo, eu pensei na longa jornada que nos trouxe até ali, na menina assustada que fui, no curral onde dei à luz, no medo constante, nas mentiras necessárias, no trabalho duro, nas mãos calejadas, nas noites de estudo. Ele conseguiu, pensei, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Nós conseguimos. Naquela noite, depois da festa, João me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei confusa. Abra. Ele sorriu, os olhos brilhando de expectativa. Dentro havia 2 passagens de ônibus para o litoral, para uma cidade no Espírito Santo. Vamos ver o mar, mãe, ele disse. Você sempre quis conhecer, não é? Agora podemos ir juntos. E assim, 2 semanas depois, lá estávamos nós, mãe e filho, de pé na areia, olhando para aquela imensidão azul que durante tanto tempo tinha existido apenas em sonhos e fotografias. É lindo, sussurrei, sentindo a água fria tocar meus pés. É como você, João respondeu, apertando minha mão. Forte, profundo, capaz de superar qualquer tempestade. Sorri, com o coração cheio. Naquele momento, sob o céu aberto, diante da vastidão do oceano, senti que talvez, apenas talvez, algumas feridas pudessem realmente cicatrizar com o tempo. Não desaparecer completamente, mas doer menos, permitindo que a vida continuasse, que a luz entrasse pelas frestas. Hoje, completo 70 anos. Olho para minhas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, e mal reconheço nelas as mãos da menina que um dia fui. 7 décadas de vida. Quase 6 décadas guardando um segredo. João está com 57 anos agora. Tem cabelos grisalhos nas têmporas, rugas de expressão ao redor dos olhos, os mesmos olhos escuros e gentis que sempre teve. É um homem respeitado, engenheiro bem-sucedido, pai de 2 filhos já adultos, avô de uma menina de 5 anos, que é a luz da nossa família. Nunca se casou. Teve alguns relacionamentos ao longo da vida, mas nenhum que durasse. Não encontrei a pessoa certa, ele sempre diz quando perguntam. Às vezes me pergunto se há algo dele que não conheço, alguma parte da sua vida que mantém privada, assim como eu mantive a minha. Moro com ele há quase 10 anos, desde que me aposentei. Tenho meu próprio quarto, meu espaço, minha independência. Passei os últimos anos da minha vida profissional como auxiliar numa biblioteca pública. Um trabalho que Dona Heloísa me ajudou a conseguir e que me deu mais alegria do que qualquer outro. Estar cercada de livros, ajudar pessoas a encontrarem histórias que poderiam transformar suas vidas, como algumas transformaram a minha. Não poderia ter pedido trabalho melhor. A casa de João é grande, confortável, num bairro arborizado de Belo Horizonte. Tão diferente do sítio de pau a pique onde cresci, do quarto de empregada que dividimos nos primeiros anos na cidade, da casinha simples que consegui comprar com tanto sacrifício. É uma casa cheia de luz, com janelas amplas, jardim florido, estantes repletas de livros. Esta manhã acordei cedo, antes do sol nascer. Sentei-me na varanda com uma xícara de café, observando o céu passar de negro a azul claro, e soube que era o dia. O dia de finalmente contar a verdade. Por quase 60 anos, carreguei essa história dentro de mim como quem carrega uma pedra no sapato, sempre presente, sempre machucando, mesmo quando aprendia a conviver com a dor. Deixei que o mundo acreditasse na mentira do cavalo, porque a verdade era insuportável demais. Mas agora, aos 70 anos, sinto que não posso partir deste mundo sem que meu filho saiba quem realmente é, de onde veio. Não por crueldade, não para transferir a ele o peso que carreguei, mas porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é um direito que ele tem. João está na cozinha agora, preparando um bolo para meu aniversário. Ouço o barulho das panelas, o bater de ovos, sua voz cantarolando uma música antiga. Ele sempre gostou de cozinhar, de criar coisas com as mãos, tão diferente do homem que o gerou. Respiro fundo, sentindo o coração acelerar no peito. Como contar a um homem de 57 anos que sua origem não é o que ele sempre acreditou?
Que a história absurda do cavalo foi inventada para esconder uma verdade ainda mais terrível? Talvez seja egoísmo meu. Talvez devesse levar esse segredo para o túmulo, poupar meu filho dessa dor. Mas algo dentro de mim, uma voz que se torna mais forte com a proximidade do fim, me diz que o silêncio nem sempre protege, que alguns segredos pesam demais para serem carregados até o fim. E também há uma parte de mim que quer, finalmente, ser completamente vista, completamente conhecida pelo único ser humano que amei sem reservas nesta vida. Mãe, o café da manhã está pronto! A voz de João me traz de volta ao presente. Levanto-me devagar, os joelhos já não são o que eram, e caminho para a cozinha ensolarada, onde meu filho colocou na mesa um pequeno bolo com uma vela, flores frescas num vaso e meu café da manhã favorito. Feliz aniversário! Ele sorri, me abraçando com aquele cuidado gentil que sempre teve comigo, como se eu fosse algo precioso que pudesse quebrar. Obrigada, meu filho. Sentamos para comer, conversando sobre coisas cotidianas, o trabalho dele, os netos que virão nos visitar mais tarde, o livro que estou lendo. E então, quando o silêncio cai entre nós, um silêncio confortável de duas pessoas que se conhecem profundamente, eu respiro fundo. João, preciso te contar uma coisa. Ele me olha curioso, sem ideia do que está por vir. Parece sério. Ele comenta pousando a xícara de café. É sério. É sobre seu pai. Vejo um leve franzir de sobrancelhas, um interesse imediato em seus olhos. Durante toda a sua vida, João fez poucas perguntas sobre o homem que supostamente o gerou. Quando criança, perguntava às vezes, e eu respondia com meias verdades, que seu pai tinha morrido antes dele nascer, que tinha sido um homem simples do interior, que não tínhamos fotos dele. À medida que cresceu, João pareceu aceitar esse vazio em sua história, talvez entendendo instintivamente que era um assunto doloroso para mim. Ou talvez tenha feito suas próprias suposições, chegado às suas próprias conclusões. O que tem ele? Pergunta agora, a voz calma, os olhos fixos nos meus. A história que você conhece, que todo mundo conhece, não é verdadeira. As palavras saem com dificuldade, como pedras arrancadas de um poço profundo. João espera, paciente, dando-me o tempo que preciso. E então, aos poucos, a história vem à tona. A noite de chuva, o pai bêbado, a violência, o silêncio que se seguiu, o boato sobre o cavalo, que preferi não desmentir porque a mentira era menos dolorosa que a verdade. A confissão no leito de morte, a fuga para a cidade, a vida que construímos do zero. Falo sem parar. As palavras fluindo agora como um rio represado que finalmente encontra caminho. João escuta em silêncio, o rosto impassível, apenas seus olhos revelando a tempestade de emoções que deve estar sentindo. Quando termino, sinto-me exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Mas também mais leve, como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. A verdade está dita. Depois de quase 60 anos, está finalmente dita. Me perdoa, sussurro, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Me perdoa por não ter contado antes, por ter deixado que acreditassem naquela história horrível. Eu só queria te proteger. Não queria que carregasse esse peso. João se levanta da cadeira, vem até mim, ajoelha-se ao meu lado. Seus olhos também estão marejados, mas há uma força neles, uma compreensão que me desarma completamente. Mãe, ele diz, pegando minhas mãos entre as suas, não há nada para perdoar. Você fez o que precisava fazer para sobreviver, para me proteger. Você foi vítima, e mesmo assim encontrou força para seguir em frente, para me dar uma vida digna, cheia de amor. Ele me abraça, e sinto suas lágrimas molhando meu ombro, misturando-se às minhas. Sempre soube que havia algo mais na história, ele murmura, mas nunca importou. O que importa é quem somos, o que construímos juntos. Você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Ficamos assim por um longo tempo, mãe e filho, unidos por uma verdade que, embora dolorosa, nos liberta de alguma forma. Não há mais segredos entre nós. Não há mais histórias não contadas.
Quando finalmente nos separamos, sinto uma paz que nunca experimentei antes. Como se algo dentro de mim, algo quebrado há muito tempo, finalmente encontrasse um caminho para a cura. O que aconteceu não te define, mãe, João diz, secando minhas lágrimas com as pontas dos dedos. O que te define é como você reagiu, como transformou dor em amor, como nunca desistiu. Sorriu através das lágrimas, sentindo uma gratidão imensa por este homem maravilhoso que, contra todas as probabilidades, criei e que me ensinou mais sobre amor e dignidade do que eu poderia imaginar. Lá fora, o sol brilha num céu sem nuvens. A vida continua seu curso, indiferente aos dramas humanos, às histórias que carregamos. Os pássaros cantam no jardim, as flores se abrem para o calor do dia, e em algum lugar, talvez, o espírito de um cavalo preto corre livre pelos campos, finalmente em paz. Hoje eu escolho falar. Digo baixinho, mais para mim mesma do que para João. Porque quero morrer leve. Você me perdoa por todos esses anos de silêncio? Não há o que perdoar, ele repete, segurando minhas mãos. Só há o que honrar. Sua coragem, sua força, seu amor. E então, como um sussurro final, como uma despedida a uma história que finalmente pode ser deixada para trás, acrescento. O cavalo era só um cavalo, mas foi o único homem que me protegeu. João sorri, entendendo completamente o que quero dizer. Em seus olhos, vejo o reflexo de tudo o que vivemos, de tudo o que superamos. E sei, com uma certeza absoluta, que esta é a verdadeira redenção. Não nos perdões fáceis, não no esquecimento conveniente, mas na verdade compartilhada, no amor que sobrevive até mesmo às histórias mais dolorosas. Somos Maria e João, mãe e filho, sobreviventes. E nossa história, finalmente completa, finalmente verdadeira, é o maior testemunho de que mesmo das trevas mais profundas pode nascer uma luz inesperada. Agora me escreva aqui nos comentários, porque a equipe do canal irá me mostrar todas as mensagens de vocês.